Boa noite. Estamos dando início à nossa nona live da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno, uma articulação política de mulheres negras contra o racismo e o sexismo no Distrito Federal em torno. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Ike Bares. Já vi que tu tá aqui, hein, Ike? Vou te chamar já logo na conversa para que a gente já possa aproveitar ao máximo a tua participação aqui conosco da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e em torno. Só estou aqui aguardando o Ike me aceitar. Já Demais! aceitei, já estou aqui, Super! estamos juntos. Maravilha! Estamos juntos e juntas. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar com o Ike Bares. Ele é médico, pediatra, formado pela Universidade de Brasília em 1996. Tem formação em saúde da família, está trabalhando desde o ano de 2001 na Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, já trabalhou com o programa de saúde em casa, na área rural do Paranoá, na região rural do Jardim do Aizef, na pediatria da Casa de Parto da região administrativa de São Sebastião, também foi emergencista da SAMU-DF e na rede privada ele trabalhou na pediatria do Hospital Santa Helena. Atualmente ele é sócio da Clínica de Pediatria e Odontopediatria Anjos e Arcanjos na Asa Sul. Ike, que satisfação te encontrar aqui nesse outro momento, né? Olha, Isabel, é uma satisfação imensa estar aqui participando, discutindo sobre saúde, falar sobre a saúde da população a qual nós pertencemos, que é a população brasileira, a população negra, que é predominante, e é muito bom estar aqui, ainda mais nesse momento que a gente para tantas dúvidas como sobre as infecções do Covid, sobre o quadro clínico de todos os pacientes, como é que a gente pode integrar, sobre situações que a gente vivencia na prática do dia a dia, como racismo e outras tantas. Maravilha, maravilha aí, que aqui nós já temos, né, 14 pessoas que já estão Olha, conosco. que ótimo. Estão aqui a integrante da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno, Cecília Lully, a Jacira Silva, jornalista, produtora das lives, que tanto conversou contigo. Olha, obrigado, Jacira. Tá a Paloma, que é muito amiga minha. Tem outras pessoas aqui que são maravilhosas que eu estou vendo aqui. Isso, Eu só tem. fico muito feliz mesmo com a participação. Tem o teu paciente também, o Bernardo. Ah, isso aí. Ele é o underline ponto Claveli, ele já te deu oi aqui, olha, vai te Ah, não. acompanhar. Isso aí é Ike, fora de série. Mas pode Ike, falar. vamos aqui entrar já no nosso assunto, porque eu estou vendo que teremos uma conversa maravilhosa. O racismo estrutural na rede de saúde pública e privada, como é que é essa realidade? Como é que se apresenta o racismo estrutural na rede privada e na rede pública? Olha só, o racismo ele está presente como uma forma velada aqui no Brasil. O Brasil ele tem uma característica. Ele é um país que tem racismo, mas que nunca ninguém afirma que é racista. Então a gente vivencia isso como, por exemplo, problemas ao acesso, problemas de comunicação, problemas de informação no trato. Infelizmente, as pessoas não estão disponíveis a uma locução adequada das pessoas. Existem problemas, por exemplo, para pacientes que residem, por exemplo, em áreas como regiões remotas, como quilombos e outros assim, que realmente eles não têm acesso algum, são invisíveis ao sistema e suas peculiaridades elas não são trabalhadas. Por exemplo, a gente fala muito em igualdade de condições ao acesso ao sistema, mas existe uma diferença muito grande porque a gente tem diferentes níveis e a gente não trabalha equidade, por exemplo, para pessoas que moram em regiões distantes, regiões que estão sem acesso. O que é importante é a gente equilibrar
essa equação de acesso aos pacientes, todas as suas demandas que são específicas. A gente não tem estudos baseados, a gente tem dificuldade para ver essas populações. Na rede privada, muitas vezes ela se baseia muito numa distinção econômica, uma distinção, às vezes, de um serviço que a pessoa não se encontra muito bem. Isso não acontece somente na questão do acesso das pessoas, mas acontece também na questão que a gente verifica, por exemplo, até dos profissionais. A gente verificou uma questão de racismo, de tratamento ruim para profissionais que vieram de outros locais, como os médicos cubanos e outras situações que a gente tem vivenciado. Mesmo na minha formação, na minha turma, a gente poderia contar assim, apenas 2 pessoas que são de cor negra ou que participavam ativamente da cultura negra. E isso aí acontecia frequentemente. Mas tem muitos amigos que estão aparecendo, eu estou encantado. O Léo, a Juliana Tenório, amigos assim do coração, assim que são assim que estão na luta junto comigo, até mesmo ali no HMIB e no rock and roll aí com o Leonardo Martins. Mas é muito bom falar com todos eles. Com certeza. E aqui estimular, né, as pessoas para também fazerem perguntas. É só digitar aqui no nosso chat, né, nos comentários, que a gente pode também estar lendo, né, e conversando sobre, colocando mais pessoas na nossa conversa, né? Bom, nós somos da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal Entorno, uma articulação política criada, né, em segmento à Grande Marcha Nacional das Mulheres Negras, que aconteceu no ano de 2015, contra o racismo, a violência pelo bem viver. E o racismo, ele nos traz muitas questões importantes no âmbito da saúde e nos sujeitos e nas sujeitas negras, né, Ike? Então, queria saber como a tua vivência como pediatra negro, com vasta experiência profissional na região rural e na cidade, se tu já foi vítima de racismo estrutural, que é uma violência, né, ou verificou, assim, nos atendimentos, nas práticas de saúde, ao longo aí da tua experiência. O que tu tem a contar pra gente sobre o racismo estrutural na saúde a partir da tua vivência como profissional negro, médico negro? Olha só, como eu tenho a pele mais branca, diferente, na minha mais família clara, tem várias né? cores. Não branca, mais clara. Eu nunca percebi assim, muito diretamente, mas isso eu vivenciei muito com a chegada dos colegas que vieram em missão para atender em locais que não tinham acesso às populações, como populações quilombolas, indígenas, quando vieram os médicos estrangeiros de Cuba. Lá Sim. realmente existe um equilíbrio maior na representatividade, na formação. Então lá tem um número de médicos que são negros em maior quantidade do que outras populações, e o que representa exatamente a população cubana. Isso aqui no nosso país é difícil da gente verificar. E o que acontece? Muitos colegas meus, eles são tratados com distanciamento, com desconfiança contra a formação. Teve uma entrevista muito negativa com relação aos médicos, a recepção deles foi muito negativa, e isso foi uma coisa que marcou muito negativamente a vivência, e pode ser desestimulante para tantos estudantes, para tantas pessoas que podem se destacar no futuro como médicos e que podem se dedicar. A gente tem representantes médicos, teve uma médica que se destacou nessa infecção do Covid por ter feito o sequenciamento do vírus na primeira semana que ele chegou. A gente tem participação, a gente pode fazer muita coisa diferente, mas realmente a representatividade ela ainda não chegou para todos nós. Parece que tem uma questão agora envolvendo o Covid. Tem sim, da Cecília Lully, que é integrante da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal Entorno. Ela diz: verdade, doutor, se as desigualdades sociais já são relevantes para o agravamento de outras doenças, no caso da Covid, o quadro piora para a população negra, pois esse grupo carrega dificuldades estruturais nas suas vivências. E aí, nesse aspecto, né, que tu colocas, resgata, inclusive, né, a pesquisa, né,
de negros e negras na saúde, principalmente, imagina, sequenciar, né, DNA, né, do vírus, pesquisa de alta qualidade, e ter uma mulher negra, né, à frente disso, trazendo para o Brasil um conhecimento, inclusive, né, que tem sido tão pouco valorizado por meio dos investimentos públicos, mas é justamente essa ciência, né, que é feita nas universidades públicas, nos institutos públicos, na saúde pública, é que possibilita a gente poder responder melhor a essa situação, né? Sim, é isso aí. Os institutos públicos, as universidades públicas trouxeram mais colegas a participar. Mas falando do agravo que ela coloca, isso é verdade. Eu queria comentar um adendo muito importante. A nossa população ela é agravada por várias situações. A distribuição dos serviços de saúde, muitas vezes, ela é centralizada, não vai nos outros bairros. Bairros, por exemplo, a gente vê, por exemplo, que a mortalidade, apesar do Covid ter chegado primeiro nos bairros mais ricos, ela é principalmente nos bairros mais pobres. A gente está vendo e também muito entre os profissionais, e existe uma reclamação muito frequente dos profissionais que estão na linha de frente pela falta de equipamentos de proteção individual. Isso é uma luta muito grande de todos nós que estamos envolvidos. E a Covid realmente ela tá aumentando ainda mais essa distância. São pacientes que ficam longe de lugares centrais, que podem ter acesso. Por exemplo, a gente tem localidades que faltam água, que faltam elementos para a mais básica das higienes. E falando em tecnologia e em descobertas, teve uma colega minha, a doutora Júlia Ster, que compartilhou comigo um artigo muito interessante que falava sobre os trabalhos que estavam sendo realizados na África de modo a conter a doença. E países que têm uma situação de falta de recursos muito maior do que a nossa, como Ruanda, como Libéria, estão tendo respostas muito boas com aplicação científica, com aplicação prática de uma ação direta para evitar essas epidemias. Eles já trabalharam, por exemplo, muito bem contra a epidemia do ebola, já trabalharam contra outras coisas, epidemia gravíssima que vitimou mais de 11 mil pessoas na África, e já contam com estrutura, estão com disciplina. O povo no Congo, por exemplo, a África sendo o segundo continente com maior população do mundo, no Congo já teve existe uma mudança cultural muito intensa provocada por essas epidemias, e eles já, por exemplo, com relação ao Covid, eles já não fazem o cumprimento, têm se protegido muito bem. Isso tem sido uma evidência cada vez mais que existe conhecimento que pode ser trabalhado, conhecimento epidemiológico, conhecimento científico de qualidade, que pode fazer diferença na saúde de toda a população. A gente tem vivenciado muitas coisas diferentes. Aqui no Brasil, a gente tem esse gap muito grande. Existe uma questão que me chama muita atenção, que agora eles não estão registrando, por exemplo, na população prisional, se você pesquisar os dados, você não é registrado, por exemplo, pessoas de cor, e você não, fica com desconhecimento. Sendo que aqui no Distrito Federal, mais de 518 presos estão com Covid já confirmado. E isso aí é importante para a gente entender o que está acontecendo, quais são as populações que estão sendo afetadas, qual é a circulação dessas pessoas. Isso aí realmente fica às vezes, isso dentro do racismo estrutural, isso não é reconhecido, isso não é visto e, portanto, não é enfrentado. Pois é, tu tocaste aí em questões fenomenais assim para nós, né, do movimento de mulheres negras. Aqui eu quero saudar outras integrantes da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno, que se somaram à live, a Neide Rafael, a Ludmar Serra, Ana Cecília Lully. Deixa eu ver que mais são essas que estão aqui conosco por enquanto. Que é justamente, né, que notícias que a gente tem da África, né, do continente africano, né, que inclusive passa por uma série de invisibilidades, né, com relação à pandemia, né, Covid-19, né, inclusive aos conhecimentos, né, que são articulados, né, como tu bem colocaste, e, sobretudo, a subnotificação. A subnotificação, e que ela é o que nos apaga,
né? O que nos apaga dos registros, o que nos apaga das pesquisas, o que nos apaga da possibilidade de enfrentamento do racismo na saúde, né? Porque é a partir das informações, dos dados, que a gente pode, inclusive, fazer as mobilizações, as lutas do movimento negro, né? Então, queria que tu falasse um pouco sobre a subnotificação, que foi a subnotificação no Brasil, e, por outro lado, por outro aspecto, justamente o quanto que a pandemia ela se difere na população negra, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, né, se identificou que a maior parte dos óbitos, né, eram ali de pessoas negras, né, e hispânicas. E aqui no Brasil, embora a Covid-19 tenha acometido mais, né, pessoas brancas, quem está morrendo mais é o povo negro, né? Então, queria que tu falasse um pouco sobre a normalização das mortes, né? Que é o que a Jacira nos trouxe, né, na pauta, de modo que a gente consiga, inclusive, trazer a humanidade para essas pessoas negras que estão sendo alvo aí, né, da mortalidade, da fatalidade da pandemia no Brasil. A pandemia ela tem um aspecto muito grande, assim, é muito perigoso, no sentido de você ter um número muito grande de óbitos e esses óbitos se tornarem apenas um número e ficarem normalizados. Existe um pensador camaronês, que é o Achille Mbembe, que ele fala sobre uma estrutura, estou louco para ler ele, está entre as leituras aqui guardadas, que ele fala sobre a necropolítica, que é a política que é imposta de quem pode morrer, de quem não pode, de quem vai receber o acesso, de quem vai ter um enterro, que vai ter a presença do familiar, quem não vai ter um enterro, que não vai ver. E isso torna a epidemia mais perversa, porque ela não é mais vista, ela não é mais conhecida. Isso deixa as populações que sofrem isso melancólicas, como se fosse uma questão do destino, já que eu não tenho nem acesso a morrer direito, o que eu posso esperar? Isso aí tem sido uma realidade. A subnotificação, ela principalmente quando você não coloca a diferenciação por raça, você não reconhece e você não pode colocar os recursos com equidade. Fala-se em igualdade, mas se você tem diferentes situações que são históricas, que as pessoas já trazem consigo. Então, por exemplo, populações que estão à margem, que estão distantes, elas não são atendidas de maneira adequada nem equilibrada. Isso aí é importante que a gente trabalhe, é um princípio, até mesmo do SUS, que a gente tenha equidade. E equidade é você dar à pessoa aquilo que ela precisa. E, às vezes, quando você não notifica por raça, por região, por localidade, você não consegue perceber. E começa a virar uma invisibilidade. E a gente fica nesse crescente. A doença tem uma dinâmica de transmissibilidade muito grande, porque em um percentual enorme de pacientes, eles têm uma transmissibilidade alta a partir do terceiro, quarto dia da doença, antes do aparecimento dos sintomas. Então, isso permite ter uma transmissibilidade maior. O não conhecer, você não notificar, você não entender, você não verifica a dinâmica da doença na população. As famílias que são diferentes, as famílias, por exemplo, que tem, por exemplo, existem famílias que têm um matriarcado, que tem uma mãe que junta vários tios, vários primos, várias pessoas na mesma família. Se uma pessoa dessa adoece, você não transmite apenas para uma, para duas, você pode transmitir para 15 pessoas, para 10 pessoas, e as famílias que são culturalmente famílias negras, elas têm essa diferença, às vezes elas não são muito famílias isoladas, elas são famílias extensas, e a gente tem essa subnotificação impede de você ter uma ação efetiva junto a essa população. É importante que a gente modifique isso e a gente consiga não só notificar o número, e infelizmente a gente está tendo um problema muito grande com testes. Os testes estão restritos a pacientes graves ou pacientes que têm uma suspeita muito grande, então você não está conseguindo ver a dinâmica.
os testes, quando foram feitos extensamente em alguns países, como por exemplo na Coreia, identificaram situações como igrejas, locais que estavam acumulando pessoas e que estavam transmitindo. Os testes na Itália e na Espanha mostraram, por exemplo, eventos como jogos de futebol, que teve uma grande transmissão do vírus da Covid. Mas aqui no Brasil a gente está aumentando, vendo situações graves, como lá em Manaus, de muitos enterros com caixões fechados que não podem ser velados, enterros, por exemplo, no Rio de Janeiro, que as pessoas não têm acesso, pessoas que infelizmente estão morrendo aqui e que as famílias só recebem notificações e não estão participando junto. É muito difícil. E é claro, a gente tem que respeitar. A epidemia é grave. Se a pessoa que estiver saudável ficar junto com o paciente tem risco, mas é muito difícil lidar com isso. Isso vai ter impacto não só na questão nossa momentânea agora do número de óbitos, mas a gente vai vivenciar um impacto muito grande em outras esferas, já que a saúde não é apenas a questão biológica, ela é biopsicossocial, a gente trabalha com a psicologia, daqui a pouco a gente vai estar vivenciando situações de luto, de perda, pacientes que estão com ansiedade, pacientes que estão com perda de emprego. Isso tem inserido muito em várias populações que são vulneráveis. E não só isso, do psicológico vem o social, que são as políticas que são voltadas. E nesse caminho da política, a gente vê essas diferenças de investimento, a diferença em acesso, por exemplo, a máscaras, a informações. Isso aí tem sido muito crítico. E a gente está vivendo assim, a população isolada sem ter o contato com a saúde de maneira adequada, né? Uau, sempre é maravilhoso conversar contigo, sempre muitas informações, uma Não, conversa velho. super inteligente. Vamos colocar aqui nossas outras participantes, né? Estamos agora com 24 pessoas na live. Nossa. A Jacira, né? Jacira Silva, jornalista, que tanto fez contato contigo, está dizendo: hoje estamos vivenciando a escolha de quem vai morrer, né? A Ana Cristina Santana Araújo, a Cristina Araújo, que participou conosco, né? Enfermeira, participou aqui conosco de uma live, né? Na semana passada. Ela diz, ela traz um testemunho aqui lindo para ti. Médico muito humano, competente, plantão super tranquilo com ele. A Ludmar Serra, integrante da Frente de Mulheres Negras, do DF Entorno, está dizendo ótimas informações. Ana Célia Lully, também da Frente de Mulheres Negras, está dizendo: bem-vindo, doutor Ike, primeiro homem nas nossas lives. Nós fizemos, essa é a nossa 9ª live, nós tivemos 8 mulheres negras, né, destacadas aqui nas nossas conversas. E a nossa ação da Frente de Mulheres Negras se chama Povo Negro Unido contra o Coronavírus. E nós entendemos, né, que, evidentemente, as mulheres negras, nós temos protagonismo nas ações, na visibilidade, mas isso não quer dizer que somente nós, né, falamos entre nós e queremos ouvir somente, né, as questões de nós, mulheres negras, mas nós queremos dialogar com homens negros, queremos dialogar e visibilizar as crianças negras, a juventude negra, queremos falar com pessoas não negras que estejam comprometidas com o enfrentamento do racismo e do sexismo. Nossa. Né? Então, isso é muito importante que a gente comece a falar aqui também para as nossas redes sociais, para as pessoas que estão participando, porque a eliminação do racismo e do sexismo não é somente trabalho, tarefa, compromisso para as mulheres negras. Isso é uma resposta do Brasil inteiro, não é somente do povo negro, né? O Leonardo Martins está dizendo: um grande abraço para todos, abração, Ike. Legal. A Cristina Araújo diz aqui: super profissional e defensor do SUS, parabéns, doutor Ike, você é excelente. A Ju Tenório está dizendo: muito triste essa normalização das mortes, vivemos momentos difíceis. A Jacira comenta... A Jacira comenta a importância do SUS na pandemia. A Adelina Alves, integrante da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal Entorno, se somou à live, assim como a Neide Rafael. A Paloma diz: equidade, um dos pilares fundamentais do SUS. Porém, há muito o que fazer para a equidade de fato acontecer. Depois temos o Reis, dizendo: grande companheiro, análise lúcida.
A Paula Hermano, doutor Ike é coração. fantástico. A Regina Guerra dizendo boa noite, parabéns. Cadê a nossa dentista, Renata Vidal? Ah, E a não, nossa que ela tá, psicóloga, Inaê Bares? Estão faltando aqui, hein? não sei, eu mandei para ela. Não sei Eu por vi quê. que elas entraram no perfil da frente hoje. Ah, E a Julie está dizendo: a necessidade e o valor do SUS veio com esta pandemia ser destaque, veio com essa pandemia ser destaque, principalmente para a população mais carente. Vamos valorizar mais e cobrar esse direito com dignidade e humanização. A Juliana Nunes, do Sindicato de Jornalistas, né, da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, está dizendo: muito bom ver profissionais negros da saúde. Força. É um excelente olha, pediatra, Juliana, uma ótima dica. Sei aí que na tua casa está muito bem oh, fornecida, né, de médicos e médicas, mas aí que é é, um profissional fantástico. uma coisa que eu gostaria de falar À sobre o vontade. papel das mulheres negras é Sim. principalmente na questão da maternidade com as crianças. Uhum. O coronavírus, pelas evidências que nós temos, ele tem sido uma infecção de quadro leve para médio em crianças e adolescentes. A Sim. evolução dele, ele tem um risco muito grande de ser muito transmissível nesses pacientes. São pacientes que, por exemplo, é praticamente impossível você exigir, por exemplo, medidas de ética respiratória para crianças muito pequenas, em ambientes escolares, em ambientes outros. Isso Uhum. aí pode colocar em xeque as famílias que, muitas vezes, as mulheres que estão trabalhando, famílias que são constituídas por mães solteiras. E essa situação ela pode agravar muito, porque você não tem espaço de creche, você não tem espaço, e creche não seria indicado na pandemia, por isso é muito importante a gente dar suporte a essas famílias. A gente tem um problema muito, muito sério mesmo com relação à transmissibilidade que as crianças podem ter, que é muito acentuada. Essa doença, ela tem estágios diferentes. A gente pode dizer assim que do primeiro estágio é muito forte nas crianças, nos adolescentes e todas as pessoas que pegam ela, a obstrução, não, obstrução nasal não, a perda do olfato, porque o vírus ele chega mesmo pela mucosa nasal, a mucosa aérea superior. Ele transmite para a via aérea e a partir do quinto dia é que o paciente começa a criar anticorpos, sendo que a partir do terceiro ou quarto ele já é transmissível. Esses anticorpos, muitas vezes, coincidem com um período de piora da doença. Ela fica mais acentuada, mesmo evoluindo para quadros leves. Então, é importante que as pessoas, por exemplo, 90% desses pacientes têm febre. A febre é uma coisa que deixa as pessoas muito angustiadas, mas não é a febre em si motivo para ir na emergência. Ela deve ser tratada, deve ser medicada, e geralmente é um sintoma que vai ter uma evolução benigna na maior parte dos casos. É claro, pacientes que apresentem dificuldade respiratória, que apresentem uma situação de ameaça à vida, uma comorbidade como, por exemplo, anemia falciforme, ou outras doenças graves, hipertensos, pacientes que são nefropatas, síndromes renais, eles têm que vir mais rápido para o atendimento. E é importante que numa situação que necessite atendimento, venha apenas uma pessoa junto, acompanhando, e infelizmente aí vem outros problemas, né? Que às vezes a gente vê que as estruturas não favorecem as pessoas virem sozinhas, as pessoas precisam vir com outras para terem mais suporte. É importante que a pessoa venha diretamente para que seja atendida se apresentar os sintomas graves. Os sintomas leves, todas as pessoas devem se retrair, procurar se proteger, procurar no máximo atendimento no nível mais básico e evitar aglomerações nos hospitais. Mas isso aqui, se as pessoas quiserem perguntar outras coisas, aqui a gente está livre aí para ir falando. Temos Ainda mais. comentários. Temos Ótimo. comentários. A Inaê BP
Acho que não é a nossa psicóloga. É que o Ike, ele Ah, é casado com uma dentista, que é a Renata Vidal, e a irmã do Ike é psicóloga, a Inaê, né? Então é é. uma família da saúde. Entraram aqui conosco a Aninha Celina, né, produtora cultural, né, que Ah, que estimula, ótimo. incentiva a cultura negra aqui no Distrito Federal e em torno. A Joana Mendes, né, da Frente de Mulheres Negras do DF em torno, está conosco. E ela diz: precisamos nos unir a favor do SUS. Espero que a bem do povo negro se fortaleça cada vez mais. A Joana, né, que por anos profissional de saúde. A Neide Rafael, da Uhum. Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno, diz que honra e afro-orgulho tê-lo conosco, grata pelo ativismo tão democrático e ancestral. A Ju Tenório, a mais participante da live, diz: o Ike é um excelente colega da linha de frente, humano e Ô, ético. Júlia, companheira aí. A Júlia Ster nos diz: a população tem que reconhecer o valor do SUS e não permitir a privatização, a qualidade reduz. Precisamos de um SUS com qualidade. Fala depois disso para gente. E a Ah, com Juliana certeza. Nunes, jornalista da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, do Sindicato de Jornalistas do DF, ela diz: algumas colegas jornalistas lactantes foram convocadas a trabalhar na redação e nas ruas. Muitos absurdos sendo cometidos. Ah, terrível. Temos aqui, eu sei que tu tem uma memória ótima, então vou lendo aqui para a gente aproveitar, que aí tu engata. Eu, eu- A eu já Cecília peguei três dizendo, aqui. a Cecília está dizendo aqui, da Frente de Mulheres Negras, como as ações emergenciais em relação à população negra, em relação à Covid, podem se articular com as políticas de longo prazo que ampliem as condições sanitárias de saúde da população negra. Uma pergunta Hum, importante. Todas são, né? importantíssimo. Mas Nossa. importantíssima. A Cadiege está dizendo: doutor, é verdade que o vírus fica no ar durante 15 horas? Não. Essa aí é interessante. Em ambientes fechados, ele pode levar até 3 horas para ele cair num ambiente fechado que você tenha uma grande quantidade de partículas. 15 horas é um período muito extenso, não aconteceria. Mas, por exemplo, num atendimento odontológico, num procedimento, numa academia, que as pessoas se movimentariam, teriam fazendo uma ação muito forte, uma pessoa positiva que estivesse tossindo, até 3 horas você teria partículas nesse ar. Com relação às questões ligadas ao SUS, o SUS sim, ele pode ser a espinha dorsal para a gente criar uma política de longo tempo, que a gente possa privilegiar uma saúde integral de todas as populações do país. Não só da população negra, mas também a população indígena, a nossa população de mulheres, as mulheres que estão trabalhando. A gente precisa, o SUS, ele teria capacidade, por exemplo, a gente tem programas vencedores que modificaram nossa realidade, como, por exemplo, o programa de vacina. A gente tem programas assim fantásticos, como o programa de hidratação, de atendimento, de C&D das crianças, que foi uma coisa assim que mudou muito a nossa mortalidade, apesar de grupos específicos, a gente, infelizmente, tem mortalidades mais altas. A gente reconhece, por exemplo, a mortalidade de crianças negras é o dobro de crianças brancas, de crianças indígenas, infelizmente, chega a ser 4 a 5 vezes maior. Vários, Uau! várias situações gravíssimas que a gente observa, populações que são perseguidas ainda. Então mas o SUS ele tem capilaridade e tem a possibilidade de criar carreiras para profissionais em saúde, carreiras dignas para enfermeiros, para médicos, para auxiliares de enfermagem, para todas as pessoas que estão envolvidas, para agentes de saúde, conseguir capilarizar. A gente precisa, por exemplo, trabalhar horários diferentes, centros de saúde, por exemplo, que não atendem, por exemplo, até 10 horas da noite, poderia pegar a população que está trabalhando, principalmente em áreas de comunidade. Isso precisa de segurança, precisa de investimento, precisa de mais contratações. Isso tem sido um problema muito grave
no SUS. A gente está vendo de governos que têm um discurso de rigidez orçamentária, apenas pensam em orçamento. Eu me pergunto, o orçamento ele serve para quê? Ele serve para a população, ele serve para pagar juros, para pagar para os bancos, para como teve o fato mais chocante para mim até agora nessa pandemia foi aquela reunião que vários lobistas foram direto para o Supremo Tribunal para pressionar para cair as medidas de proteção à população. Isso em nome de preservar os CNPJs que estavam na UTI. Uma coisa assim que eu sofri assim, eu sofri durante horas que eu não consegui entender. Uma coisa assim, as pessoas que são o motor da economia, são as pessoas que fazem. Eu tenho ficado assim, muito estarrecido com o que tem acontecido. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto muitas coisas muito boas. Teve um colega meu do SAMU que, durante o atendimento de um paciente, ele cantou para o paciente, que ele é músico, ele é uma pessoa fantástica. Ele preparou esse paciente que tinha problemas para que ele pudesse ir ao hospital. Eu me lembro do sacrifício de muitos colegas que têm dado um atendimento, que a nossa mortalidade aqui no Distrito Federal ela tem ficado por volta de 1,5%, e isso, com certeza, se deve à qualidade do atendimento que as pessoas têm recebido, apesar de a gente estar com os leitos muito, muito lotados, nos leitos específicos, e ter aumentado gradativamente o número de casos. É necessário a gente ter mais participação da população. Às vezes a população, ela por conta dessa melancolia, e eu gosto de colocar muito isso, melancolia que foi criada desde o período da formação do nosso país. Esses ditados. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essas situações como da escravidão, que as pessoas tiveram sua vida rompida, perderam suas referências e foram trazidos para cá, e tiveram que reconstruir isso e pegar esses fragmentos. Tudo isso ele tem que ser rompido pelo nosso trabalho em autoestima, o trabalho que a gente pode fazer. As mulheres negras, por o fato delas agregarem, por elas serem arrimos de família, por elas estarem à frente das populações, de serem parte da massa trabalhadora, elas podem realmente participar muito ativamente e, participar das ações do SUS, estarem integrados nos conselhos de saúde para, sim, modificar essas políticas. E isso, sim, pode ser bem diferente. Eu espero ter respondido as questões da Julister, de todas as pessoas que me mandaram aí, e também da Juliana Tenório, que eu agradeço de coração, que é sempre companheira aí nas lutas. Temos aqui um comentário da Rosane, dizendo que é excelente colega, extremamente competente. Aí na EPP está dizendo, na EPP sou eu, psicóloga, irmã do Ike, estou achando excelente. Social, é isso mesmo. Um beijo, Naê. A Woman Sapiens está dizendo também, estou achando excelente. A Paloma, 1.174 mortes nas últimas 24 horas. Nossa. A Carmen falando, está muito bom, não podemos permitir que essas doenças exterminem as classes menos privilegiadas da nossa sociedade. A Julie Ster está dizendo, o continente africano já passou por muitas epidemias e agora não estamos vendo na mídia estatística, assim como mostra nos países ricos. O que será que está acontecendo? E aí, assim, a gente já está aqui, temos uns 15 minutos ainda, Eric, mas eu quero emendar junto com a que sei que tu fala. Pode falar. Junto com essa pergunta da Julie Ster, que tu vai falar de novo sobre o continente africano, que é muito importante, com relação às estatísticas, né, que é o que ela está nos trazendo, queria que tu falasse um pouco sobre a evolução da pandemia no DF. E considerando que já são 4.400 notificações, né, de contaminações, 58 mortes, né, esses são os dados que foram divulgados hoje, né, na mídia local, e o alcance de 50% de uso, né, dos leitos de UTI. A tendência é que isso aumente. E aí queria que tu falasse um pouco, diante dessa tua vasta experiência na saúde aqui no DF, com relação a essa demanda do Distrito Federal,
né, sobretudo das RAs, né? Tu trabalhaste Uhum. em São Sebastião, então tu conhece bem, né, as demandas, né? Também trabalhaste no Paranoá. Queria que tu falasse, inclusive, com relação a eventuais demandas que venham do entorno e como que, se vocês estão falando aí, pessoal da medicina, né, com Uhum. relação, estão conversando com o pessoal de Goiás, né, o pessoal que mora no Uhum. Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, própria Águas Lindas, né, que tem até aquele Uhum. hospital que é o projeto, né? Ah, sei como Eu é que queria é. que tu É, que falasse um pouco desse o hospital que projeto foi daquele criado. é um projeto importante, é uma questão assim fundamental. Brasília, diferente de outras cidades, a gente tem a possibilidade de criar mais hospitais de campanha para criar mais leitos para atender a população. A dinâmica da epidemia, pelo que a gente tem visto, ela em todos os países, mais ou menos 5% da população atingida, ela necessita de algum cuidado hospitalar, que seria desde respirar oxigênio até ir para o respirador, e uma mortalidade por volta de 1%. Como ela atinge um número muito grande de pessoas, essa mortalidade, infelizmente, ela fica quase que 20 vezes a gripe que a gente tem sazonal. É uma intensidade muito grande e realmente a gente tem muito a aprender com a população africana. A gente tem preocupação, por exemplo, um país como Ruanda, que tem uma participação política feminina muito forte, ele teve uma atitude verdadeira de bloqueio, reconhecendo as suas condições. Se a epidemia se alastrasse lá não teria respiradores, não teria condição para atender a população. Eles fizeram um bloqueio, um dos bloqueios mais radicais, quando estavam apenas com 20 casos. Enquanto que a África do Sul, Uau! ela, A gente não ela teve informação disso. a África do Sul, ela teve ela teve muito, ela está com uma mortalidade alta, infelizmente. Ela teve um período que ela foi dura com relação à restrição, mas as pressões econômicas são muito grandes e aí veio o relaxamento e isso está comprometendo. Entre os colegas nós discutimos sempre. A gente tem muito receio dos casos começarem a aumentar de modo exponencial mesmo em situações como nosso entorno e situações que têm populações muito grandes. Locais como Águas Lindas, existe uma população que realmente fica à margem, ela está muito distante do acesso. Construir um hospital ali é uma medida muito boa, uma medida adequada. Isso aí a gente deve ao crédito de governadores que realmente estão seguindo o que a ciência propaga, e isso aí é uma vantagem para toda a população de Águas Lindas. E aqui, por exemplo, em Brasília, a gente já tem no Mané Garrincha, a gente pode criar outros lugares por conta do nosso espaço. Mas mesmo assim, esse número aumenta. Samambaia, e Ceilândia, Nossa, Varjão, Ceilândia, Paranoá. a gente vai vendo assim que vai aumentando. A gente tem umas estimativas que podem dobrar a cada, a cada semana o número de casos. Mas aquele negócio, como as pessoas têm tido uma adesão relativa, pelo menos a medidas como proteção, etiqueta respiratória, o uso de máscara, tossir contra o antebraço, evitar situações de exposição, é possível que a gente tenha achatado a curva. Mas a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos de reabertura, de aumento dos casos. As situações mais graves eu vejo principalmente com relação às crianças pequenas. Eu acho que, criticamente, a volta à escola, a volta à normalidade, ela tem que ser mais restrita. Ela deve ser para o ano que vem, ou caso a gente tenha uma vacina disponível. Ano que É, vem. porque as crianças elas podem ser muito transmissíveis, principalmente as crianças pequenas. Crianças mais velhas, eu recomendaria, por exemplo, existem crianças que necessitam mesmo de ter acompanhamento direto pedagógico de um professor, mas isso seria 1, 2, 3%. Crianças mais velhas talvez precisam ficar com educação à distância, mas principalmente do segundo grau. Eu tenho muita dificuldade de ver assim um cenário mais tranquilo
nesse período por conta da doença. A doença é muito grave e a gente está sofrendo muito com as medidas também que seriam essenciais, que são as medidas de, é, de recompensa, não, de segurança econômica para as famílias. Os R$ 600 não chegou para as famílias mais carentes, que estão no nosso entorno. Muitas pessoas têm que ir à batalha, ir atrás, e infelizmente elas podem levar para suas casas a doença. Então a gente tem que manter a campanha permanente, a gente tem que lutar para que essas pessoas recebam os cuidados adequados. Mas eu acho que às vezes eu respondo muito, eu não sei se eu saí um pouco Não, tá ótimo. É isso, né? Não, a gente está vivendo, a gente sente isso, não é fácil. Essa questão de você ficar separado, da gente ficar distante, isso pode ir contra as nossas tradições, das nossas tradições de roda de samba, de estar próximo dos amigos, de estar próximo, de criar uma roda de chorinho, de fazer uma coisa assim melhor. Isso aí tem impactado a gente psicologicamente. Com Isso certeza. tem diminuído muito a nossa capacidade, às vezes, às vezes até de enfrentar. Mas é aquele negócio, a gente tem que se adaptar, a gente tem que lutar para que a gente tenha condição eficaz mesmo de trabalho. Os profissionais, eles têm que estar firmes, a gente tem que exigir mesmo que tenha o EPI, que tenha um trabalho de proteção, para que a gente não tenha mortalidade. Mas, Tá, deixa eu comentar aqui um pouquinho o pessoal e que a gente já está acabando. Então, vou só fazer uns comentários. A Juliana César Nunes, jornalista, faz uma pergunta que coloca aí na tua cabeça, que é importante aproveitar da tua expertise de pediatra. Como manter o astral das crianças? Ela tem visto muitos relatos essa semana de mães contando das crises de choro de filhos e filhas. A Jacira diz, Jacira Silva, jornalista, profissionais como você que transformam todo o sofrimento nos momentos de saúde fragilizada. Muito axé pela sua missão em cuidar por meio da medicina. Muito obrigado. A Rosana diz, excelente conversa, doutor Ike, amigo, humano, competente médico. A Flávia, que fala pontual, precisa e verdadeira. A Renata Vital, chegou ela. Parabéns pela iniciativa. Podem contar sempre com a minha parceria. Excelente. Dentista, maravilhosa, Renata. Joana Mendes, da Frente Mulheres Negras do DF em torno disso. Sendo assim, não acredita que o pico da pandemia ainda está por vir? Acredito sim. Depois temos... Só um pouquinho. A Cadiege dizendo, excelente, doutor, parabéns, agradeço a sinceridade e afeto nas respostas. A Jacira já dizendo, vamos ter que marcar outra live com o doutor Ike aqui, que vários. Ele tem muitas informações, ele estuda muito, muito mesmo. A Júlia Esther dizendo, diante da pandemia, a sazonalidade das doenças respiratórias na pediatria desapareceu praticamente devido ao isolamento social. Doutor Ike, como pediatra, o que você acha de alterar o calendário escolar? Já vimos aqui um pouco, né? Tem o seu paciente apareceu. O Bernardo, meu querido. Tá dizendo que legal essa live. Tá dando um joinha também. Ele é e 10 demais. Cecília Lully, da Frente de Mulheres Negras do DF em Torres, está dizendo, parabéns, doutor Ike, muito esclarecedor. Então, tento responder ali essas duas perguntas, né? Das crianças, principalmente por conta dos choros, né, do emocional delas, e a questão aqui da alteração do calendário escolar e as suas considerações finais. E a gente agradece, né? Temos aí mais uns 5 minutos, então vou deixar para tu falar. Então vou ter que ser bem pontual. Olha só, para os pais, o que é mais importante é a sua postura. A criança, a gente tem que olhar ela de duas formas. Uma da nossa experiência que a gente tem, do nosso tempo de vida, e outra tentar encarar do mesmo nível para entender o que está acontecendo. É importante a gente fazer um acolhimento emocional da criança, a gente deixar que ela fale, que ela chore, e procurar interromper coisas assim, porque a criança ela tem necessidade motora de se locomover. Muitas vezes o sono está prejudicado, porque ela não se vê em nenhum calendário.
às vezes ela se sente distante, principalmente se o pai ou a mãe estiver trabalhando e estiver isolado na sua casa, como trabalho à distância. Então ela quer participar, quer conversar, quer mostrar. É importante a gente separar alguns momentos para que a gente fique com ele. Eu tenho recomendado para os pais e mães, um ficar um período, o outro ficar outro. Com relação e trabalhar, procurar contar histórias, isso é fundamental para a criança. A leitura direta, olho no olho da criança, isso enriquece muito a experiência da criança. E diminuir telas, isso é fundamental para a criançada. Com relação ao calendário escolar, o calendário escolar nosso, ele deveria seguir, respeitar mesmo as questões de doença, em especial nas populações mais vulneráveis, que são as crianças pequenas. O ideal seria que o ano escolar tivesse férias entre fevereiro, março e abril. Você diminuiria muito a incidência de gripe, de bronquiolite e de outras doenças graves, inclusive de pneumonia, que é muito forte nas crianças. Essa ruptura que teve com o Covid realmente diminuiu muito a incidência dessas doenças graves. Infelizmente, nas casas, aumentou um pouco a incidência da dengue. A gente nota isso na emergência, porque as crianças ficam e existem problemas sanitários de casas que estão com criadouros e outras coisas, e infelizmente isso aumentou para a gente. E com relação às correlações finais, a gente tem que procurar na nossa cultura ampla, a cultura da gente, que a cultura negra é uma cultura não polarizante, uma cultura de sentar na roda, de cada um falar. A gente precisa estar centrado na nossa herança, na nossa autoestima, não se deixar levar por essas falsas retóricas econômicas, e a gente na luta, todos nós que somos profissionais de saúde, a gente deve estar junto, utilizar o EPI, estar ali, se proteger para que possa atender o paciente, para atender o paciente da melhor maneira possível e tentar fazer sempre uma escuta ativa, ouvir o que cada paciente tem, tentar entender, e é difícil, porque muitas vezes falta empatia. E é assim, é aquele negócio, a gente não diminuir as pessoas, não ficar distante delas, ficar mais próximo. É aquele negócio, eu gostei muito daquela campanha, ninguém larga a mão de ninguém. Isso aí tem que prevalecer agora mesmo na pandemia. Mesmo que a gente não possa encostar, mas a gente está junto. Certo, Ike. Super obrigada pela tua participação. Obrigada a todas as pessoas que participaram dessa live. Daqui a pouco ela já vai ficar disponível durante 24 horas. Depois a gente vai publicar no IGTV. Pedimos para o Ike uns videozinhos curtos, né, para ele dar algumas dicas, compartilhar aqui os conhecimentos dele da saúde, que são vastíssimos. Na semana que vem, nós teremos uma live com o Dr. Adriano, médico cubano, que está trabalhando no Pará. Saiu daqui de Brasília e foi para o Pará. Então, Nossa, agradecemos. E que quer deixar temos 2 minutinhos ainda, antes de... Ai, 2 minutinhos? Ainda aproveitei. Seu paciente que me alertou aqui, ele disse, não, ainda tem mais um tempinho. Ah, não. Não, é uma alegria estar participando desse espaço que as mulheres negras criaram. É importante a gente ter visibilidade na rede. A gente está vivendo um mundo que está segmentado, que as pessoas estão vivendo em bolhas. A gente tem que romper com isso. As questões comunicacionais, elas cresceram muito e estão limitando muito as pessoas, estão radicalizando cada pessoa num caminho isolado, um caminho de ódio. A gente não deve entrar nisso. A gente tem que batalhar para que a gente tenha uma saúde de verdade, uma saúde que a gente trabalhe o bio, psíquico e o social, que a gente não... E esse social é política, é participação, e isso a gente não pode deixar. O nosso psicológico é conversa, é a roda, é falar, é trocar, e o nosso físico, a gente não pode deixar de conhecer as nossas heranças, o que a gente é. A população daqui, a população negra, ela é descendente de sobreviventes que sobreviveram a uma navegação monstruosa. Eram pessoas que tinham que reter mais líquido, então existe uma propensão maior à hipertensão. A gente é de uma população que tem um índice muito grande de anemia falciforme, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que fazer o atendimento rápido, a gente tem que viabilizar essa população.
E nunca esquecer que quando passar essa pandemia, todo mundo se abraçar, porque não tem coisa mais terrível que o isolamento social. Mas a gente pode amenizar, a gente pode trocar. Os pais, junto com seus filhos, podem criar esse período que a gente fica sem muitas atividades. Esse tédio, ele pode ser um momento criativo, de música, de fala, de contar histórias. Não vamos perder isso não, mesmo que seja adverso. Tá ótimo. Super obrigada. Uma boa noite a todas as pessoas que participaram. E Ike, muito obrigada pela tua disponibilidade, por compartilhar os teus conhecimentos, articulando Muito tudo, obrigado. né? Saúde, política, economia e, sobretudo, a africanidade, né? Isso é. O ser referente negro, negra, né? Para a gente realmente poder viver, né? Com dignidade e, mais que tudo, né? Enfrentar o racismo e aproveitar o nosso tempo de vida, né? Que seja um tempo, né? Bem proveitoso. Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês, hein? Muito obrigado mesmo.